Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 9. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 12, tá bom? Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor, que tem nos orientado, tem nos mostrado o caminho que devemos andar, tem nos mostrado o que devemos ou não fazer, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo nesse local para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor, e assim nos dar discernimento de espírito e sabedoria para saber lidar com as situações que se levantam em nossas vidas, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 12, que fala assim: Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo para o mundo. Estou fazendo com o mundo. Somente até aqui, o 12 e o 13. O que aconteceu aqui? No capítulo 9, foi justamente a parte do pós-dilúvio, né? Existiu a parte do dilúvio, que eles ficaram lá 40 dias e 40 noites dentro da arca da aliança, né? Esperando ir para uma outra terra, para um outro lugar, para renascer, para recomeçar. E aqui, a partir do capítulo 9, eles já adentraram, eles já se apossaram da terra, tá? E Deus chegou para Noé e falou que em confirmação da promessa dele, após uma tempestade, viria um arco-íris, ou seja, o dilúvio aconteceu. E ele estava falando para Noé que, após aquele dilúvio ali, ele não ia refazer o que ele fez com as pessoas, com o Noé, né? Que botou um dilúvio sobre a terra, acabou com a humanidade, e que acabou com a humanidade ali, e que ele ia fazer isso de novo. Então, o arco-íris, ele usou como contestamento, como confirmação da palavra dele. Então, o que a gente entende? A gente sabe que toda vez que chove, nos dias de hoje, vamos trazer isso para a nossa vida nos dias de hoje, toda vez que chove, a maioria das vezes que chove, sempre aparece um arco-íris no céu, né? Então, a gente tem como garantia ali, quando a gente visualiza aquele arco-íris, como que nós ficamos? Nós ficamos maravilhados, nós ficamos felizes. Por quê? A gente entende-se que logo após uma tempestade, aparece o arco-íris. E aqui na palavra nós temos a confirmação que a existência do arco-íris foi projetado por Deus. O arco-íris não está ali porque é da natureza, ou porque fatores físicos disseram que as partículas vão ser reflexivas e vai virar o arco-íris. É porque Deus, desde a época de Noé, contestou isso. Ele afirmou que após a tempestade viria o arco-íris. Entende? Então, nada que acontece na nossa vida hoje, na nossa atualidade hoje, é por acaso. O que a gente precisa entender é que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. O acaso, ele não existe. Se a gente pegar para ler a Bíblia, a gente vai ver que tudo que a gente vive hoje está escrito na Bíblia. Basta apenas a gente ter um pouco de paciência e querer conhecer a palavra de Deus para poder entender que tudo o que a gente vive, seja eles bons ou ruins, e tudo que está à nossa volta, foi Deus que criou, foi Deus que fez, e Ele já meio que colocou conforme a vontade dele, entende? Então, o que a gente entende dessa história aqui? Aqui Noé tinha acabado de sair de um dilúvio. Noé tinha acabado de se apossar da terra, né? Tinha acabado de se apossar de uma terra desconhecida, a qual ele ia crescer com a sua família ali, ele ia desenvolver com a sua família ali, tá? Então, algo que Deus está dizendo hoje para nós: a tempestade, o dilúvio que está na sua vida hoje, ela vai cessar, ela vai acabar. A tempestade, ela não dura para sempre, o dilúvio, ela não dura para sempre. Muitas das vezes a gente passa por tempestades nas nossas vidas, por dilúvios nas nossas vidas, que a gente se vê em situação de, agora o mundo acabou. A gente usa essa expressão, né? Agora o mundo acabou, agora não tem mais jeito. Agora se findou. Tenho algo para te dizer. A tempestade que você se encontra, o dilúvio que você se encontra, ele vai passar. Muitas das vezes eles vêm para colocar as coisas no lugar na nossa vida. Muitas das vezes, o que tira a gente da nossa zona de conforto,
a gente tem a tendência de falar que o mundo acabou, que agora não tem mais jeito, né? A gente precisa aprender a olhar para essas situações com olhos espirituais. E Deus está nos ensinando aqui, e nos mostrando e nos afirmando que após a tempestade vem um arco-íris. O arco-íris é sinal da promessa de aliança que Deus fez. Entende? Aqui ele fala, a aliança que ele fez com a humanidade era o sinal era o arco-íris. Então hoje, quando você vê um arco-íris na rua após uma tempestade, no lugar onde você se encontra hoje, saiba você que é Deus testificando na sua vida a promessa. A promessa ela vai se cumprir. A gente precisa depender mais de Deus, a gente precisa querer mais a Deus, a gente precisa priorizar mais a Deus. Porque conforme a gente mais prioriza o Senhor, a gente fortalece a nossa fé. A nossa fé é fortalecida mediante a gente acreditar em algo que a gente ainda não está vendo, mas a gente tem a certeza que vai acontecer. Por quê? Porque foi Deus que prometeu. Então, uma vez que Ele prometeu a palavra na sua vida, a promessa na sua vida, o milagre na sua vida, ou as promessas da Bíblia, a promessa vai se cumprir. A gente não pode duvidar. A gente não pode deixar a sementinha da incredulidade adentrar no nosso coração. A gente precisa buscar Deus todos os dias justamente por isso. Porque senão a gente esmorece. Senão a gente deixa as circunstâncias falar mais alto. Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, quando a gente começa a olhar para as dificuldades, quando a gente começa a olhar para os problemas, a nossa fé ela é esmorecida. A gente começa a definhar. A gente começa a ter medo. Quem confia e acredita em Deus não tem medo, porque Ele sabe que Ele é fiel para cumprir. O que a gente precisa fazer? Treinar todos os dias em buscar a presença do Senhor, querer estar na presença dEle, fazer dEle a nossa prioridade, para a gente não vir a cair, para a gente não vir a esmorecer. Entende? Então a tempestade ela vai passar. Ela não vai durar para sempre. Esse seu período de escassez não vai durar para sempre. Esse seu período de luta não vai durar para sempre. As dificuldades, elas vêm, Deus permite as dificuldades na nossa vida para nos tirar da nossa zona de conforto. O ser humano, ele tende a se acostumar com as coisas rápidos. Independente dela ser boa ou ruim, o ser humano, ele se acostuma com isso rápido. Entende? Então, se você está numa situação da sua vida, que você está numa fase ruim, Deus quer te transpassar para a fase nova. Ele quer te mostrar uma fase melhor. Se você já está numa fase melhor, Ele quer te mostrar um outro nível melhor. A gente tem que estar sempre em constante evolução, sempre em movimento, sempre buscando, sempre aprimorando, sempre desenvolvendo. Entende? A fase ruim, ela passa. O que não pode acontecer é você fazer da fase ruim a sua casa. É fazer a fase ruim algo definitivo na sua vida. É você fazer da fase ruim um bichinho de estimação que você alimenta ali todos os dias. Se Deus já chegou para você e falou, filho, larga o seu passado e deixa ele no mar do esquecimento. Se Deus já jogou no mar do esquecimento, por que você ainda fica remoendo situações? Você ainda fica remoendo pessoas, situações que aconteceram, palavras que foram ditas? Libere o perdão que está dentro de você para as pessoas que te magoaram, para a situação que te magoou e segue a tua vida. Deixa a tempestade passar. Você não precisa ficar na tormenta. Você não precisa ficar nessa tempestade sozinho. Entende? Você precisa deixar ir quem tem que ir. Libere o perdão. Uma coisa que a gente precisa ter por conhecimento. Deus só trabalha na nossa vida mediante ao perdão liberado. Entende? Porque Ele precisa que você esteja liberto. Que você esteja desapegado. Que a sua mente esteja apta a fluir para viver os planos de Deus. Então Deus só vai conseguir trabalhar na sua vida mediante o perdão liberado. Então libere o perdão para quem tem que liberar. Que quando a gente libera o perdão, uma chave é virada na nossa vida e a gente consegue se conectar com Deus e seguir os caminhos do Senhor. Quem te fez o mal vai pagar, Deus vai cobrar, Deus vai fazer justiça por você. Não cabe a você fazer justiça. Cabe a você decidir a viver a sua vida e seguir em direção aos planos de Deus para ti. Entende?
Enquanto você continuar com esse sentimento preso dentro de você, esse dilúvio, essa tempestade, ela vai durar. Ela não vai passar. Por quê? Porque você está alimentando a tempestade. Você está alimentando o dilúvio. Entende? Deus tem um arco-íris para você após a tempestade. Deus tem benfeitorias, tem bonança, tem riqueza, tem prosperidade, tem amor, tem sucesso para ti após a tempestade. Mas você precisa soltar a tempestade, deixar ela ir. Então libere o perdão para quem tem que ser liberado. Entende, gente? E adentre nessa nova terra que Deus está te dando para você governar. Nessa nova fase que Deus está te dando para você governar. De uma forma leve com Deus, recomeçando com Ele. Porque aqui Noé estava recomeçando com a família. Noé foi a pessoa que Deus escolheu para poder povoar o mundo. Então, graças a Deus que Noé entrou na arca. Graças a Deus que Noé construiu a arca, porque nós estamos aqui hoje. Entende? Então, você influencia lá na frente. Então, a decisão que você está tomando hoje, de liberar o perdão para quem tem que liberar e seguir a sua vida em direção aos planos de Deus, ok? Vai influenciar na vida de outras pessoas lá na frente. Através da sua vida, existe uma multidão de pessoas sedentas pela palavra de Deus, querendo conhecer o Senhor, que vão conhecer através do seu testemunho de vida. Então, solta o que tem que soltar, libera o que tem que liberar, para você seguir em direção aos planos do Senhor, em direção às promessas do Senhor, em direção aos milagres do Senhor, para você viver e ser um testemunho vivo de testificação que Deus fez na sua vida. Entende, gente? Então, tenha por conhecimento. Sempre depois de uma tempestade vai vir o arco-íris. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então saiba que Deus é contigo. Deus está contigo o tempo todo. Porém é necessário que você primeiro solte o que está te prendendo, nessa tempestade, nesse dilúvio que veio na tua vida, para você seguir em direção aos planos de Deus para ti. E Ele vir conseguir trabalhar em você de dentro para fora, te preparando para viver a promessa, para viver o milagre. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por sempre ser um conosco, Pai. Obrigada por estar sempre nos lembrando que precisamos aprender a depender mais de Ti, a confiar mais em Ti e procurar mais a Tua presença, Pai. Mas em nome de Jesus eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ter o coração moldado e lapidado pelas Tuas mãos, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.